Annyeonghaseyo, cientistas Giminam Yeyo, meu nome é Guilherme Silveira, bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. E hoje, livre-arbítrio na inteligência artificial. Será que números aleatórios são a causa do livre-arbítrio? Sim ou não? Deixa seu comentário antes de eu começar a discutir essa nova parte do artigo do Alan Turing que discute máquinas computacionais e inteligência. Vamos lá! Tem os argumentos contra. Vamos ver, então, uma primeira parte dos argumentos contra. O Alan levanta aqui alguns deles e ele fala assim, olha, na verdade, a pergunta, máquinas são capazes de pensar, e a variante que eu levantei aqui, que é a pergunta, existem computadores digitais imaginários que iriam bem no jogo da imitação, né? E essa outra pergunta é muito mais formalzinha do que a primeira. Como é que a gente faz, né? Porque vai ter gente falando que não, uma coisa não é equivalente à outra, etc. Ele vai falar, olha, a gente vai discutir e escutar esses argumentos para tentar conversar com quem argumenta dessa forma. A pergunta original, máquinas são capazes de pensar, ele fala que ela é tão sem sentido discutir ela, porque ele acredita, vamos lembrar, 1950, ele acredita que no fim do século, isso é, 1999 e 2000, muito tempo atrás. No fim do século, o uso dessas palavras, máquinas pensantes, vai ser de tal forma que a opinião generalizada, né, de pessoas educadas ele quer dizer que estudaram alguma coisa que se aproxime do assunto, tá? Então, cada sistema de lógica vai ter suas restrições, pode ter suas restrições, são de ter feito ensino básico, ensino médio, etc, tá? Uma das duas coisas. O pensamento das pessoas vai ter alterado tanto que ninguém vai falar de máquinas pensantes achando que vai ser contradito ou contradita. Quer dizer, se você no dia a dia, 1999 ou 2000, falar de máquinas pensantes, você vai falar tranquila, porque ninguém vai te contradizer. Essa era a imagem dele. E aí vem minha pergunta. Hoje, mais de 20 anos depois da previsão aqui do futurólogo Alan Turing, você acredita que máquinas são capazes de pensar? Se alguém falar para você, máquinas são pensantes, máquinas são capazes de pensar, causa um estranhamento? Ou você fala, é óbvio. E todo mundo que meio que entende do assunto vai dizer que é óbvio. Tem algum nível de estudo de máquinas e computadores. Eu tenho a impressão que você, assim como eu, levanta um certo máquinas pensam, a gente ainda fica meio assim, não fica tão claro se a gente para pensar. Mas tem uma sacada muito bacana aqui, que a gente vai ver que um dos contra-argumentos, tá? Um dos contra-argumentos vai bater nessa questão, só que é o seguinte, pensa, hoje em dia, o seu relógio, eu não tenho um relógio aqui, mas imagina que esse daqui é o meu relógio. Meu relógio, ele pensa? Não pensa, faz sentido. Mas o que a gente fala quando a gente fica esperando o computador calcular alguma coisa? A gente fala que o computador está pensando. Quando alguém te pede uma coisa e você não consegue porque o computador está ocupado fazendo algo, o que a gente fala? Estou esperando o computador pensar. Então a gente usa o verbo pensar com o computador tranquilamente no nosso dia a dia. O computador está pensando, eu estou esperando o computador pensar. A gente pode não falar do relógio, mas que a discussão dele é: existem máquinas imaginárias que sejam capazes de pensar, né, que sejam capazes de ir bem no jogo da imitação, então não precisa ser o relógio, pode ser o computador. E hoje em dia a gente usa o pensar no dia a dia, né? A gente usa isso sim. Então vamos lá, então quer dizer, ele estava razoavelmente certo, não sei se foi no ano 99, 2000 que a gente fez essa mudança, mas hoje, quando a gente pensa de computadores, a gente usa esse verbo, tudo bem? Mas percebe que se eu não cutucasse, talvez alguns de vocês não tivessem. Deixa anotado aí no comentário. Quando eu falei máquinas pensam, você achou que elas pensavam ou não? Você ficou tranquilo? E a outra coisa, quando eu falei computadores, né, a gente fala que o computador pensa, você fica tranquila também? Ou não? Se incomoda? Deixa lá nos comentários e a gente vai vendo aí o que vocês pensam. Então vamos aos contra-argumentos. Primeiro, uma objeção teológica. E ele vai tentar argumentar teologicamente, em termos teológicos. Ele fala que não é a praia dele, mas é o que ele vai tentar. Então, um argumento, a objeção teológica da época, então não quer dizer hoje faça sentido, é que o pensamento é uma função da alma imortal do ser humano, tá? Lembrando que quando ele diz man, aqui é do ser humano. Isto é, precisa de uma alma imortal para poder pensar. Percebe que não tenho tanta certeza que hoje em dia as religiões coloquem essa exigência, até porque, pelo seguinte motivo, que ele fala assim, olha, o pensamento é uma função da alma imortal
da alma imortal do ser humano. Deus deu uma alma imortal para todos os homens e mulheres, mas não para animais ou máquinas. E aí você fala, porque daí a conclusão disso é que animais e máquinas não podem pensar. Animais não pensam. De novo, se a gente for tentar cair aqui na definição de pensar, a gente vai discutir várias coisas, e aí vai para várias áreas da ciência. Mas pensa você considera que um cachorro pensa? Então, uma linha simples, a gente está indo pelo argumento teológico, não pelo argumento científico. O cachorro, quando está aquelas chacoalhadas e está sonhando, você consegue sonhar sem ser capaz de pensar? Parece estranho, né? Como é que eu consigo sonhar, viver algo dentro da minha cabeça de olho fechado enquanto eu durmo, se eu não sou capaz de pensar, viver algo na minha cabeça enquanto estou acordado? Parece não encaixar, certo? Então, esse argumento teológico daquela época de que animais não possuíam alma e por isso não pensavam, não parece fazer sentido. Então, quer dizer, é óbvio que a contraposição aqui é que é necessário uma alma para se pensar, né? Para pensar. E você vai ver que muitas vezes ainda existe um pouco daquele argumento, mas o animal não tem raciocínio lógico, não raciocina. Tem coisas que os animais fazem que são surpreendentes, né? Pega as abelhas e a comunicação entre elas sobre direção onde está pólen ou algo do gênero, né? Onde tem algum açúcar ou algo do gênero. Então, uma conversa toda matemática, simbólica, complicado dizer que o bicho não pensa, né? Então, dizer que um animal não pensa, sendo que os animais sonham e fazem várias coisas, muito complicado. Então, dizer que é uma necessidade ter uma alma imortal, bem delicado mesmo, parece que não encaixa. E aí ele vai por alguns caminhos para tentar mostrar isso. Eu fui por um agora, que é simplesmente dizer que de lá para cá a gente diz que animais pensam, animais raciocinam, animais fazem várias coisas, então esse argumento não encaixaria, tá? De que é uma necessidade ter uma alma. Não parece ser. No argumento teológico. Ele fala assim, olha, ele vai para um outro lado, né? Porque na época ele não teria essa informação. Admite-se que tem certas coisas que ele está dizendo ele aqui no caso Deus, um poder maior, não possa fazer. Então tem certas coisas que o poder maior é incapaz de fazer. Por exemplo, fazer o 1 ser igual ao 2. Ele não está falando de transformar o 1 em 2. Numa versão moderna, transformar um celular em 2 celulares. Não é o poder da multiplicação. Tá? Não é o milagre da multiplicação. Multipliquei um celular para 2 celulares. Não, ele está falando o 1 ser igual ao 2. Um celular ser igual a 2 celulares. Não tem como isso acontecer, mesmo que um poder maior queira intervir. Por quê? Porque 1 é 1, 2 é mais do que 1. Se 1 e 2 seja transformado na mesma coisa, não dá. Percebe? Então tem certas coisas que não dá. Dá para um milagre, alguém que tem um superpoder, transformar um celular em 2 celulares? Se alguém tem esse superpoder milagroso, maravilha, tem. Joia, bola pra frente. Porém, transformar um em 2 não é possível. Então, quer dizer, tem coisas que a gente sabe que ele não é capaz de fazer. Porém, por que ele não poderia, se quisesse, se desejasse, por que ele não poderia colocar uma alma num elefante? Né? Se esse poder maior, Deus, desejasse, estou colocando em vários seres humanos. Hoje eu desejei colocar nesse elefante. Por que não? Percebe que ele colocar uma alma num elefante não implicaria em quebrar a realidade do universo com a equivalência do 1 com o 2. Vem quebrar tudo, né? É simplesmente ele colocando uma alma num elefante, né? Esse poder maior colocando uma alma no elefante. Então, ele fala assim, e já que ela pode, né, com uma probabilidade pequena na crença da época, e nas máquinas, nada impede que ele não possa decidir, né? E lá o ser maior fale, quer saber? Aquela máquina ali, eu vou colocar uma alma ali. E aí ele coloca uma alma ali. Você fala, eu também me sinto assim, colocar uma alma ali, né? Parece um bom salto aqui de crença, né? E ele fala, é difícil de engolir. Mas isso é porque a probabilidade seria menor. A chance dele decidir isso seria menor. Mas se ele quiser, ele pode, nada impede, certo? Alguma coisa impede? Né? A lógica do 1, 2, né? Do 1 virar 2 impede? Não impede, né? 1 não vira 2, né? Não impede que ele coloque uma alma numa outra coisa, tudo bem? Ele vai por esse argumento é o argumento que para ele faz sentido. E aí tem um pouco de um argumento que seria assim, tipo, mas se a gente tentar construir uma máquina que tem uma alma, a gente vai estar roubando os poderes de Deus ou de um ser superpoderoso. E aí ele fala assim, não, na verdade não. Da mesma forma que o ato da procriação humana cria uma criança e é um mero veículo para o desejo, né, dos poderes de Deus, de um ser maior, e aí esse ser maior coloca a alma na criança, a gente criar uma máquina é a mesma coisa que criar uma criança. É um ato humano artificial, né? O ato de criar uma criança é um ato humano artificial, criado pelo ser humano. O ser humano que cria. Quem coloca a alma é Deus. Então Deus
que toma a decisão se vai ou não vai colocar uma alma naquela máquina, percebe? Então a gente não está fazendo isso por Deus, quem toma essa decisão é Deus. Então ele está tentando argumentar com argumentos teológicos para isso, tudo bem? Ele argumenta até é super curioso, porque realmente são argumentos teológicos da época, com certeza os argumentos teológicos mudaram desde então, né? E ele fala aqui que o São Tomás de Aquino, né, em algum texto, fala que Deus não pode fazer um ser humano não ter uma alma. Ele fala isso. Só que ele fala, olha, eu acho que essa crença do São Tomás de Aquino está errada, né, não faz sentido, porque não é uma restrição nos poderes de Deus, tá? Não é uma restrição nos poderes de Deus. Mas é um resultado de que, simplesmente, se as almas dos homens são imortais, não tem como tirar a alma de um homem, porque ela é imortal, não tem como se destruir aquela alma. Você poderia tirar e colocar em outro lugar, mas ela não tem como ir embora, só que nesse outro lugar que você colocar em um outro corpo, vira um homem, vira um ser humano de novo, certo? Se essa é a definição de ser humano. Então ele fala, olha, como a alma é imortal e é indestrutível, não dá para destruir ela e destruir com isso o ser humano. Sabe? Esse é o argumento que ele vai. Então ele está fazendo em argumentos teológicos. Você que não acredita nesses argumentos teológicos não vai fazer sentido nenhum e não tem problema. Você que acredita nos argumentos teológicos, é isso que ele está tentando fazer. E ele vai para outro argumento, o argumento que é a cabeça na areia, que é simplesmente não olhar para os lados e falar, olha, não, ia ser assustador se as máquinas pensassem. Então é melhor a gente assumir que não, as máquinas não são capazes de pensar, nunca serão capazes de pensar e vamos tocar a vida. Obviamente que isso não resolve problema nenhum, né? Eu tô com um problema, uma dificuldade com meu parceiro, com a minha parceira, eu simplesmente fazer assim e fingir que a dificuldade não existe, não costuma resolver os problemas, certo? Então, bora pra frente. A objeção matemática, a objeção matemática tem alguns resultados na lógica matemática que mostram que existem limitações nos poderes de máquinas de estado discretas. Um dos mais famosos deles é o teorema de Gödel, que, genericamente, porque eu não manjo especificamente, fala que um sistema lógico suficientemente poderoso pode criar frases que não são nem prováveis nem desprováveis. Prováveis no sentido que eu consigo provar e nem que eu não consigo provar. Tudo bem? Eu não consigo nem provar que ela não é válida dentro daquele sistema. Então quer dizer, a não ser que o sistema seja inconsistente com ele mesmo. Então quer dizer, existem limitações para sistemas lógicos, para determinados sistemas lógicos matemáticos. E existem limitações similares em outras coisas. E ele dá outros exemplos aqui, trabalho do Church, Kleene, Rosser e acho que ele mesmo. Então ele fala assim que o trabalho dele mesmo nessas limitações é mais interessante porque está aplicado à computação, a máquinas, tá? Então ele fala assim, eu não vou entrar no teorema de Gödel, não estudei, não sei dizer exatamente, é super específico, mas está dizendo que existem limitações. Se existem limitações, tem coisas que a máquina não vai ser capaz de fazer. Tadã! Essa seria a conclusão. Só que, em nenhum momento no jogo da imitação foi dito o computador não pode perder. O computador pode perder uma vez, pode perder duas, pode perder várias vezes. Várias vezes você pode descobrir quem é o computador, não tem problema. O jogo da imitação é, com o computador, você descobrir mais ou menos a mesma quantidade de vezes, ou menos até, do que entre um homem e uma mulher. Percebe? Esse é o teste. Você vai acertar e você vai errar algumas vezes. No homem e na mulher, no ser humano e no computador. Em ambos você vai acertar e errar algumas vezes. Não tem problema isso. Não tem problema que tenha uma máquina que não consiga responder uma pergunta tua adequadamente para te enganar. Não tem problema. Porque em nenhum momento ela precisa responder todas as perguntas. E é isso que é essa questão do sistema. Uma máquina é um sistema. Outro sistema vai ter outras coisas. Tudo bem? Então, pensa assim, um sistema de lógica vai ter umas certas restrições. O outro sistema é um outro sistema de lógica, mas não vai ter outras. Não é que todos os sistemas não vão ser capazes de responder a mesma pergunta que você faz. Percebe? Um pouco disso. Então, olha, as questões que não podem ser respondidas por uma máquina podem ser satisfatoriamente respondidas por outra. Tadã! Ele resume de novo isso dizendo assim, olha, a gente sabe que uma máquina pode ter limitações. Mas calma aí, esse argumento matemático não se aplica ao homem, por que você está aplicando à máquina? Não se aplica ao ser humano, por que você está aplicando à máquina? Porque para o ser humano, você não fala que o Guilherme não pensa só porque o Guilherme não sabe os 1000 primeiros números primos. Mas existe uma outra pessoa no mundo que sabe os 1000 primeiros números primos, né? Eu nem consegui falar. Então, existe essa outra pessoa e eu não sei. E isso não faz com que eu não pense, com que eu não seja
humano. E a mesma coisa para a máquina. Algumas máquinas vão ter algumas perguntas que são incapazes de responder. Outras máquinas, outras perguntas. Não há problemas nisso. Isso não é limitante para dizer que uma máquina é capaz de pensar ou que máquinas são capazes de pensar. Porque para máquinas pensarem, elas não precisam ser capazes de responder todas as perguntas. Percebe? Nenhuma máquina é que precisa ser capaz de responder todas as perguntas. Mais ainda, se você ganhasse de uma máquina, você não diria, eu sou melhor do que todas as máquinas da humanidade. Se você fez uma pergunta que uma máquina não conseguiu responder, você não falaria, eu sou melhor do que todas as máquinas. Quando você joga um jogo no nível normal e você ganha, chega no final, você fala, eu sou melhor do que todos os jogos, todo mundo que joga esse jogo, sou melhor do que todos os níveis desse jogo? Não, você jogou no nível normal, você nem jogou no nível difícil para saber se você é melhor, saber se você ganha, você não jogou contra as pessoas para saber se você é o melhor do mundo, então não dá para fazer isso. Certo? Para você saber se você é a melhor pessoa do mundo, você teria que jogar com basicamente todo mundo, né? Muita gente. Então, essa arrogância, né, de dizer, eu ganhei de uma pessoa, por isso eu ganho de todo mundo, seria a mesma coisa que dizer, essa máquina aqui não me enganou, portanto, nunca nenhuma máquina vai me enganar. Não faz sentido esse argumento. Então, esse argumento lógico não rola, tá? Da matemática. O argumento da consciência. O argumento da consciência é pesado, hein? Esse aqui eu acho super legal. É o que eu falei que ia ter uma conexão lá atrás. Prometo focar agora com carinho nele, hein? O argumento da consciência. Máquinas não podem ter consciência. É basicamente isso. Será que máquinas podem ter consciência? Vamos ver lá. Então, um professor argumenta. Enquanto uma máquina não escrever um soneto ou compor um concerto, porque pensou ou sentiu emoções, e não simplesmente pela aleatoriedade de símbolos, a gente vai dizer que a máquina é igual a um cérebro. Isso é, ela não só tem que escrever, mas ela tem que saber que ela escreveu. Pesado, hein? Ela tem que saber que ela sentiu, ela tem que saber que blá 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 blá, similares, tá? Pesado, né? Então dizer que, olha, pensar não é só pensar, é ter consciência. O que é ter consciência? E aí a gente se quebra. Então esse argumento desse professor é difícil, porque é a mesma coisa do máquinas pensam, aí vem a definição de pensamento. Se você quer definir consciência como uma coisa super, super, super específica, que basicamente é somente ser humano tem consciência, aí acabou, somente ser humano tem consciência, porque a sua definição de consciência é ser humano. Aí complicou, né? Então ser humano no sentido de nossa reprodução, nós, que nos, etc e tal, né? Então ele vai tentar, o que o Alan vai fazer? Ele vai falar assim, é isso que você quer? Então eu vou te mostrar uma máquina capaz de saber por que ela fez as escolhas e por que ela sentiu o que ela tinha que sentir, que ela tinha que fazer. E aí você fala, não, calma aí, então ela vai sentir? Aí depende da definição do que é sentir. Vamos ver lá? Então ele dá um exemplo de uma conversa entre o interrogador e a pessoa do outro lado. Nesse caso aqui não é o jogo da imitação, mas é uma pessoa que criou uma máquina, né? um ser máquina, que criou um soneto. Por exemplo, ou uma história, ou um concerto, seja o que for. O interrogador, olha, quando você escreve... É soneto. Na sua primeira linha do soneto, você fala, devo te comparar com um dia de verão. Mas será que um dia de primavera não seria melhor? Aí, o personagem do outro lado que criou fala, seria uma boa assim, né? Eu acho que é isso a tradução, o scan aí, né? Passaria. E um dia de inverno, o interrogador pergunta, né? A interrogadora pergunta. Também parece que seria uma boa. Ele fala assim, olha, seria, mas ninguém quer ser comparado ou comparada com um dia de inverno, né? O computador, né? Argumenta. Interrogador. Mas você não acha que o Sr. Pickwick, que deve ser um personagem dali, eu tô imaginando, te lembra de inverno? Te lembra do Natal? No Natal. E aí a máquina fala sim, de um certo jeito. Ele fala assim, então, e o Natal é um dia de inverno. E eu não acho que o Pickwick ia ficar chateado com essa comparação. Né? Ia ficar chateado com essa comparação. E aí o computador responde, eu não acredito que você esteja falando seriamente. Eu acho que você está de brincadeira comigo. Você acha? O computador responder isso? Porque um dia de inverno é um dia típico de inverno, caramba. Não é um dia especial que nem o Natal, que é um dia super especial. Lembrando, América eurocentrismo, de que inverno é lá em cima, né? Inverno é no Natal, né? Natal é no inverno. Então, essa visão de que a máquina não consegue entender porque ela toma as decisões, ela explicou porque ela tomou essas decisões. Ela explicou, olha, essa palavra encaixa, essa outra palavra não encaixa. E disse o porquê não encaixa. E falou, você tá de sacanagem comigo, porque essa palavra é óbvio que não encaixa. Quem que você tá pensando que você é? Falando bobagem assim comigo? Ela justificou o porquê a escolha das palavras. Então, quer dizer, ela entendeu o porquê que ela escolheu
aquelas palavras, percebe? E esse entendeu é uma criação, assim como eu e você. Quando a gente escolhe palavras numa redação, a gente cria, né? A gente cria motivos e escolhe aquelas palavras. E aí a gente tem a nossa criação, a mesma coisa aqui. Então ela tem a criação e aí ela criou motivos para aquelas palavras, uma ordem um pouco diferente da ordem que eu estou falando. Então é isso que está acontecendo, a máquina está entendendo. E ele fala assim, olha, esse argumento da consciência, eu acho que a galera vai abandonar no momento que ela lê isso daqui. No momento que ela lê isso, ela vai ver que, olha, a máquina estava consciente das escolhas que ela fez. Por quê? Porque ela sabe o porquê ela fez essas escolhas. E isso é consciência para ele. Então é óbvio, né? Uma definição de consciência. E aí, é claro, você pode falar, não, mas eu vou refinar agora minha definição de consciência, assim eu excluo esse caso, essa conversa. Mas aí percebe que vai virar gato e rato? A gente vai criar uma outra conversa que resolve o seu exemplo de consciência. Percebe? Que cada vez mais a gente vai tentar ficar refinando e falando, não, mas consciência é a vírgula do ponto, da vírgula do ponto, da vírgula do ponto. Aí cria-se um caso de exemplo que combate isso. Aí a gente tem que adaptar com mais uma vírgula e ficando cada vez mais específico até que a gente vai falar, não. Tem que ter um pai e uma mãe de gênero masculino e feminino e tem que ser não sei o que, tudo as características daquela época para dizer, olha, isso daqui é um ser humano, isso daqui é o que tem consciência. Aí não tem, né? Aí não tem. É a mesma coisa que falar, o único Guilherme do mundo sou eu. Pronto, todo mundo que é Guilherme agora não é mais Guilherme. Porque eu tô falando que todo mundo que é Guilherme sou eu. Pronto, acabou, não tem mais discussão. Entendeu? Então não dá para ir para esse argumento. Não dá. Como não dá para ir para esse argumento, não dá pra gente ficar tentando buscar, mas olha esse casinho, olha esse casinho, olha esse casinho. Com um caso, a gente não prova nada, tudo bem? Então trazer um caso, que nem esse professor trouxe, ele trouxe o contracaso e acabou por aí. Agora não dá pra ficar no gato e rato. Não dá pra ficar, não, mas e essa vírgulazinha? Ainda mais quando esse gato e rato vai ficando afinando a definição de consciência até uma coisa que fica impossível, tá? Então eu acho super sacada, super legal. E uma outra muito interessante aqui, que é a conclusão que eu gostaria de chegar, é de onde veio essa consciência? Ela veio dos números aleatórios. Os números aleatórios fizeram essa máquina criar um soneto aleatório. Se não fossem os números aleatórios, essa máquina ia criar sempre o quê? O mesmo soneto. Não ia ter liberdade. A liberdade na criação de um soneto específico ocorre porque existe aleatoriedade. Se não existisse aleatoriedade, não existia criação. Existia sempre a mesma coisa. A aleatoriedade é quem permite múltiplas criações, tudo bem? Se você só tem uma criação, é a mesma coisa que não criar, porque ou tem ou não tem, né? Na verdade só tem, né? Só tem aquilo e aquilo é sempre a mesma coisa, então não serve para nada. Agora, a aleatoriedade permite criar uma riqueza de sonetos, e é essa aleatoriedade que permite que a máquina justifique suas decisões. A máquina é capaz de justificar as decisões da criação dela por causa da aleatoriedade. E aí que está a conexão com o livre-arbítrio. A máquina possui uma escolha livre somente porque ela tem aleatoriedade. A aleatoriedade é fundamental para o livre-arbítrio da máquina. Você fala, não, Guilherme, mas eu só tenho 1000 seeds, então só existem 1000 sonetos diferentes, por exemplo. Vamos supor que é isso, tá? Bom, poderia ser, então só existem 1000 opções no mundo, né? Como se é um número finito ou infinito, não tenho a menor ideia. Agora, poderia argumentar alguma coisa desse gênero, sim. Então, quer dizer, é um número finito de escolhas, é um número discreto, finito, etc. Poderia ir um pouquinho para esse lado, porém, continua sendo que quem permitiu fazer uma escolha nessa infinidade no sentido de um número muito grande, quem permitiu foi o número aleatório. O número aleatório é a raiz do livre-arbítrio para inteligência artificial. E é isso aí, pessoal. O que vocês acham? Livre-arbítrio da máquina, livre-arbítrio criado pelo ser humano. Como que isso encaixa na tua realidade? Legal? Não estamos falando do livre-arbítrio do ser humano. A gente está falando do livre-arbítrio da máquina. A máquina ser capaz de fazer suas escolhas. Compartilha a sua opinião. Valeu, muito obrigado. Na próxima a gente continua com os últimos argumentos. Anion Ri, que é